Olá, eu me chamo Francisco Laerton Teixeira Guerra, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional pelo Polo da Universidade Federal do Ceará. Vou apresentar um pitch sobre a importância da educação física na escola democrática e republicana. Através dessa história inicial, pensaremos sobre o tema. Certo dia, o professor Rogério decidiu dar aula de esportes na sua turma. Disse que dividiria a turma em dois grupos, sendo que o grupo dos meninos jogaria futebol e o grupo das meninas jogaria vôlei. Luísa não gostou muito da ideia porque ela prefere jogar futebol e saiu para pedir ao professor que deixasse ela jogar com os meninos, recebendo uma resposta negativa do professor Rogério. Através dessa história, iremos pensar por que a educação física deve estar presente numa escola democrática e republicana. Primeiramente, é preciso entender que a escola republicana e democrática é um espaço onde todas as pessoas são inclusas, não importando seu gênero, sua etnia, sua condição financeira, sua condição física, opção sexual e demais características. Então, a educação física dentro dessa escola, qual será a sua importância? É preciso entender, antes de tudo, que a educação física estuda o movimento humano. Esse movimento que está presente desde os primórdios e foi sistematizado pelo homem através dos jogos, das brincadeiras, da dança, do esporte, que hoje em dia é comumente chamado como patrimônio corporal humano. Então, durante as aulas de educação física, o aluno tem que aprender ou saber jogar algum esporte, uma dança, um jogo, por exemplo? A resposta é não. O papel da educação física escolar é introduzir o aluno na cultura corporal de movimento, para o mesmo vivenciar, estudar, problematizar, discutir, tematizar esses conteúdos que eles não teriam acesso se não fosse a educação física escolar. Então, não é somente o fazer por fazer. Se pensarmos que a educação física na escola está presente pela questão da saúde desenvolvida nas aulas, isso é incoerente, porque não temos o tempo suficiente de aula na maioria das escolas brasileiras para desenvolver essa saúde. Então, para que serve a educação física na escola? A educação física na escola, ela deve apresentar aos alunos a cultura de movimento para eles vivenciarem e também conscientizar esses alunos a respeito dos benefícios da prática regular, gerando autonomia. Imaginamos que uma sociedade democrática demanda sujeitos autônomos. Essa citação é interessante quando falamos em autonomia, uma sociedade democrática. A educação física, ela é, como falamos, é jogo, esporte, dança, luta, ginásticas e as práticas corporais de aventura. Então, o professor deve fazer com que o aluno experimente, use e se aproprie, frua, construa valores, analise e compreenda essas práticas produzidas por determinados grupos e também esteja presente no seu protagonismo comunitário. Para encerrar, é importante entender que a educação física é importante numa sociedade democrática e republicana, pois ela tem a função de colaborar na formação de pessoas para que elas possam ler criticamente a sociedade e participar dela para melhorar. O papel da educação física é investigar esses grupos sociais que criaram esses movimentos, esses jogos, esses esportes, e o aluno experimentá-la, refletir quais são as alterações necessárias para vivenciar no espaço escolar. Então, no caso da Luísa, ela participaria das aulas junto com os demais alunos, não importando a sua condição física, etnia, nem outra característica. Isso dentro de uma educação física democrática. Aqui estão algumas referências do trabalho e obrigado pela atenção.